Opa! E aí, pessoal? Estamos começando aqui a nossa primeira live, né? E um dos assuntos que a gente escolheu para falar hoje aqui, eu acho que é um assunto muito importante para quem é músico, para quem é profissional liberal e trabalha dentro dessa área, né? Que é a música. E é um questionamento que às vezes a gente tem que conviver e, puxa, sempre vale a pena debater, que é se música de fato é uma profissão, né? Você que trabalha como músico em várias vertentes, se você de fato é um profissional. Parece até um pouco óbvio falar um pouco sobre isso, mas não custa a gente mencionar quais são os fatores que fazem com que as pessoas de fato questionem, né? Isso que parece às vezes tão óbvio pra gente que atua nessa área, né? Mas antes de mais nada, vou me apresentar para vocês. Eu sou Felipe Marzullo, possuo 3 formações na área de música, 4 anos de faculdade e atualmente atuo como mentor de professores, né? Para aqueles professores que têm interesse em dar um up na sua carreira como professores particulares, principalmente, né? Eu ensino técnicas para poder aprimorar, captar mais alunos e atuo, né, com certeza como professor de música também, em particular, na parte de piano, de teclado, de composição e produção musical, né? Isso há aproximadamente 15 anos. E, bom, enfim. E aí o que a gente vem vivendo nesses tempos todos são pessoas questionando, de fato, por que a música... questionando assim, né, a gente como músico, se a gente faz mais alguma coisa, né? Não sei se vocês já tiveram essa sensação, você faz mais o quê, né? E você trabalha com o quê, né? Depois que você disse que é músico. E às vezes a gente, eu não sei, às vezes eu faço um esforço para tentar entender o lado das pessoas que perguntam isso também, né? Muitas vezes, algumas pessoas podem se deparar com músicos trabalhando em situações que às vezes elas acreditam que pode ser uma renda extra ou pode ser só um complemento, né? Eu conheço, por exemplo, amigos muito queridos que têm suas profissões tradicionais, mas tocam em alguns lugares, têm bandas ou atuam, usam a música como renda extra. E aí, para esse tipo de pessoa, essa pergunta, mas você faz o que além da música, faz sentido, né? Essa pessoa fala, não, eu trabalho no ramo de hotelaria, eu trabalho, sou médico, sou não sei o que, e tenho uma banda onde eu atuo porque eu gosto, ou porque eu quero uma renda extra, ou porque tive uma oportunidade, coisas assim. Então, esse questionamento, eu acho que ele vale muito, né? O problema é que a gente que estuda música durante muito tempo, durante muitos anos, às vezes até com curso superior, e essa pergunta ela pode às vezes ferir um pouco, né? Porque nos rebaixa, faz com que essa profissão não seja realmente reconhecida como se fosse uma profissão qualquer, né? Na verdade, o que a gente como músico quer é ser reconhecido como um profissional como qualquer outro, em que é através dessa atividade que a gente tem o nosso ganha-pão, que a gente sustenta a nossa família, que a gente faz o que a gente ama e que a gente gostaria de ser cada vez mais bem remunerado por isso. Afinal, é assim que deveria ser para todo mundo, para nós ou para todas as outras pessoas também, né? Mas a gente pode questionar também um outro lado, que aí eu acho que uma coisa que vale a pena muito levantar, que é assim, será que nós músicos, aí de uma forma geral, a gente tem se portado como profissionais de verdade, né? Como assim profissionais? Quer dizer, será que a gente tem buscado todas as informações, todos os estudos, tudo que está ao nosso alcance, ou às vezes algo que está além do nosso alcance, para nos tornarmos de verdade profissionais? Acho que isso é uma pergunta que vale muito, porque muitas vezes as pessoas podem sim questionar, não que justifique, mas questionar se música é profissão ou não, por ter tido contato com pessoas que não levam de uma forma profissional essa maravilhosa profissão, né? E como que a gente pode, então, se profissionalizar? Como que a gente pode adquirir, talvez, conhecimentos ou informação, habilidades, expertise, para nos tornarmos esse profissional digno de respeito? Embora eu acho que todos tenham, acho que a gente pode contribuir de uma forma positiva com relação a isso, né? Então, vamos entender. Bom, eu vou falar um pouco do meu percurso, né? Eu comecei a tocar piano com 15, 14 anos de idade, porque alguns amigos meus tocavam também, não piano, mas tocavam outros instrumentos, e aí eu não queria ficar de fora, né? Eu queria tocar também, queria participar das reuniões que eles faziam. Então, na época, eu pedi pro meu pai, que generosamente pôde pagar estudos de música numa escola, que era aqui perto, uma escola muito boa, inclusive. A partir daí eu comecei a estudar como todo mundo, né?
E só que depois de um certo momento eu comecei a descobrir que eu talvez gostaria de seguir aquilo de uma forma mais séria. Aí passei a estudar horas por dia, e isso durante anos. Aí posteriormente eu descobri que existem outros cursos além do meu próprio instrumento, fui buscar cursos de teoria avançada, e depois descobri que existe a faculdade, né? Aí fiz 4 anos de faculdade com especialização em piano popular, né? E depois que eu saí da faculdade, fui buscar outros cursos que me ajudaram a se tornar um profissional ainda melhor, né? Esse meu caminho é um dos tantos outros caminhos que uma pessoa pode seguir para ser um profissional no meio da música, né? A pessoa não precisa necessariamente ter o curso superior, mas acho que tem um momento em que você tem que decidir abrir mão de uma série de coisas na sua vida para você poder se tornar um profissional no meio da música, né? O problema é que, ao contrário de muitas profissões, em que eles dizem para você, a partir do momento que você tem o diploma, você é um profissional, como por exemplo um médico, o músico ele não tem esse momento, né? Ele não tem assim, a partir de agora que eu sei fazer um acorde com nona, eu sou profissional. Não tem isso, não existe esse tipo de coisa. Então essa linha, ela fica meio complicada, você dizer, o cara a partir daqui a partir daqui não é. Tudo fica um pouco mais difícil. Então eu acredito que essa terminologia de profissionalismo, eu sou um músico profissional, eu sou um semi-profissional, eu sou um amador, ele vai muito da capacidade que esse músico tem de atuar em várias áreas diferentes, tá? É importante dizer que isso é algo muito particular, isso é muito a minha opinião, né? Então, quais são as possibilidades que esse músico tem de atuar e se ele consegue atuar nessas várias áreas diferentes, né? Então, o cara que sai, por exemplo, da faculdade ou de um curso extenso de 4, 5 anos, às vezes até mais, ele pode ser um músico executante, por exemplo, que é uma das primeiras coisas que as pessoas pensam quando fala da área de música. Então, o que é o executante? É o cara que é o intérprete, ele vai tocar, às vezes, numa banda, ele pode tocar em algum lugar específico, um bar, pode ser assim, ou ele pode tocar com outros músicos, então o cara é contrabaixista do Djavan, por exemplo, né? Então ele é um músico executante. Ele pode tocar numa banda de baile, por exemplo, né? Então isso é uma coisa que ele consegue fazer muito bem, inclusive transitar por vários estilos. Isso é uma característica de um músico profissional. Outra característica, outra forma de trabalho que esse músico pode ter é ele ser um músico de gravação de estúdio. Eu já trabalhei com alguns muito bons, inclusive, né? O cara, ele, depois de ter feito todos esses cursos que eu comentei, ele se torna um especialista em ir no estúdio e gravar, por exemplo, músicas que vão ou para comerciais, né? Também conhecido como trilha de publicidade, ou ele também pode gravar para outros músicos, outros discos, né? Afinal de contas, por exemplo, o último disco do Luan Santana, ele tem um baterista tocando, né? O último disco do Djavan, ele tem um pianista tocando. Então, quem são esses caras? São músicos que, na maioria das vezes, são especialistas em executar dentro de um estúdio uma determinada música, né? Normalmente, esses músicos trabalham em várias outras áreas também, né? Isso já faz com que ele se torne um profissional, não é verdade? E tem muitas outras áreas que ele pode atuar também, né? A gente pode ficar aqui falando durante horas todas essas áreas. Mas agora eu gostaria de destacar uma em específico, que é o profissional dedicado a lecionar, né? Aquele que quer dar aula e formar outros músicos, que eu acho uma das coisas mais bonitas, né? Que é você ensinar tudo que você aprendeu através de pessoas que toparam mudar a sua vida também, né? Que é isso que os professores fazem, mas você topa fazer isso com os outros também. E aí esse músico, ele pode inclusive fazer as 3 coisas, né? Ele pode gravar com um artista durante a semana, aí no final de semana ele tocou numa banda, com uma banda de baile, por exemplo, e aí na quarta, quinta e sexta ele se dedica a dar aulas, né? E aí a partir dessa atividade ele consegue seu ganha-pão, ele consegue... Só um minutinho, tô tendo problema com a live? Não tá aparecendo? Não tá aparecendo nada? Pessoal aí, pode falar pra mim se vocês estão vendo a live tudo direitinho? Como é que tá? Pessoal aí... Como é que tá? Senão a gente derruba aqui. Ah, tá. Essa live do YouTube, é isso? O Facebook não tá aparecendo. O Facebook também não tá aparecendo? O pessoal que tá assistindo aí, mandem um toque pra mim pra saber se tá aparecendo ou se estão recebendo áudio, alguma coisa assim. Não tem nada. É na página do professor, não do Felipe. Por favor, deixa eu ver, não estou recebendo comentários do pessoal. Estão dizendo que o Facebook está ok. Só para avisar o pessoal que, às vezes, o YouTube não está transmitindo. Beleza, tá tudo certo, Fabrício, obrigado. Legal, Rodolfo, valeu. O YouTube a gente não conseguiu
fazer a transmissão hoje, né, por uma questãozinha aí de a logística, né, mas na próxima live a gente faz tudo. Legal, gente, obrigado. Vou continuar onde a gente estava falando. Então, a partir do momento que o cara se estudou, se preparou, fez todo aquele processo, né, que como eu disse antes, pode ter um estudo acadêmico, pode não ter também, mas enfim, se esforçou muito, ele consegue atuar em várias áreas. E eu dei o exemplo de 3 delas. Então, a primeira, ele pode ser um músico executante, né, um músico que toca numa banda de baile. O segundo, ele pode ser um cara que vai para estúdio, que toca, que também é um tipo de executante, tá? Mas é específico dentro de uma situação, né? Porque ele tem que ter algumas expertises que são diferentes das do primeiro, né? E a terceiro, por exemplo, que é ser o professor, né? Que é ser um profissional que leciona. Então, o cara que consegue fazer essas 3 coisas, no mínimo, ele tem que ter certos conhecimentos para poder segurar essa demanda, não é verdade? E às vezes eu percebo pessoas que se denominam músicos, mas não se preocupam necessariamente em preencher algumas lacunas que têm a ver com o seu ensino. Então, como é que é isso? Bom, independentemente, como eu disse antes, do curso acadêmico ou não, porque na música, na minha opinião, isso é um detalhe, embora ele pode ser muito importante, ele vai ajudar muito, mas você consegue buscar esse conhecimento através de outras formas também. Eu acho que um músico que se denomina um profissional e, por exemplo, tem a lacuna de não ter a parte teórica resolvida, independentemente do instrumento que ele toca, ele é um músico que tem muitas limitações, né? Então, por exemplo, ele até consegue tocar numa banda de baile, por exemplo, às vezes não sabendo ler, essas coisas, mas se ele quer realmente ser um profissional capaz de sobreviver, não é a palavra certa, superviver com música, digamos assim, ele tem que ser capaz de atuar em várias áreas. E a falta da teoria pode complicar, por exemplo, a segunda área que eu mencionei, que é de execução no estúdio. Que muitas vezes o músico recebe a partitura e precisa executar na hora, porque ele não tem muito tempo, né? O estúdio, ele gira e existe um gasto muito grande se o músico demora muito para executar aquela música, né? Agora, o músico também pode ser um professor, e aí sem a parte teórica as coisas ficam mais complicadas, né? Porque por mais que ele consiga ir direto para a parte prática, em algum momento ao longo do ensino, o aluno que quiser procurar um aprofundamento, algo um pouco maior, ele vai exigir um pouco da parte teórica, né? Talvez uns instrumentos mais, outros menos, mas é muito importante esse músico conseguir passar isso para o aluno e fazer com que o aluno se sinta também seguro com relação à parte do ensino, né? O que acontece é que algumas pessoas às vezes acabam não se preocupando com isso e acham que dá para levar as coisas, digamos assim, na flauta, entre aspas, né? E aí a gente se depara com profissionais que entram no mercado para dar aula, por exemplo, que é a área onde eu mais atuo, e às vezes acabam por terem essas lacunas, cobrando valores absurdamente baixos pelas suas aulas, porque não se sentem seguros, e é compreensível por não cobrar um valor que sinta justo, e às vezes acabam até tendo problemas, porque acabam concorrendo com outras pessoas que têm essas lacunas preenchidas, e que acabam cobrando mais, e acabam conquistando o aluno, porque o aluno percebe quando esse profissional tem o profissionalismo por trás de tudo isso, né? Então, eu acho que é um questionamento muito importante a gente colocar em pauta mesmo, né? Será que o músico tem se comportado de uma forma profissional na maioria das vezes, né? Será que todas as pessoas que a gente conhece, eu sei que tem gente que está na live aqui que não é músico, ou pessoas que possam tocar por diversão, ou pessoas que possam ser músicos profissionais mesmo. Quantas pessoas que você conhece que se portam de verdade como profissionais no meio da música, né? Que você sabe que foram atrás e que continuam indo atrás disso, porque mesmo depois da gente ter alcançado um lugar, né, ter conseguido sobreviver, fazer aquilo que a gente gosta, né, eu acho que vale a pena a gente continuar estudando e para se tornar um profissional cada vez melhor dentro do segmento que a gente escolheu seguir. Eu sou professor, né, então é onde eu atuo em 90% dos casos, né? Os outros 10% eu atuo também como compositor de trilha sonora, tal, até por isso que citei o segundo exemplo. Eu tenho uma produtora de áudio, a gente faz trilha sonora para publicidade, para cinema, teatro e games, né? Mas principalmente falando da parte como professor, a gente percebe muitos profissionais que desejam dar aula, que gostam de dar aula e que estão no mercado dando aula, e às vezes a gente percebe que essa pessoa, por mais que tenha estudado no passado bastante música, não tem o sucesso que espera nesse ramo. E isso tem um pouco a ver com a falta de profissionalismo também. É muito estranho isso, você falar que um cara que estudou mais de 10 anos o instrumento dele pode
ter falta de profissionalismo. Você fala, pô, esse cara conhece música pra caramba, esse cara estudou, esse cara tocou com um monte de gente. Né? Tá cheio de gente assim no mercado, né? Esse cara tocou com esse, e aí ele gosta de dar aula, ele gostaria de ter alunos e ele às vezes não consegue ter todos esses alunos, né? E aí o que será que acontece? Por que será que tem essa lacuna, essa fenda no processo entre o que ele sabe e o número de pessoas que estão junto com ele, pagando ele para adquirir esse conhecimento, né? Isso tem um pouquinho a ver com falta de profissionalismo também. Vocês querem ver um exemplo? O professor de música, por exemplo, que chega na frente de um possível aluno e se apresenta como uma pessoa que tem todo esse conhecimento, que mostra que tocou com um monte de gente e fica só nisso, ele é uma pessoa que não entendeu que dentro da profissão dele é muito importante ele ser esse cara, mas tão importante quanto ele precisa ser um comunicador. E às vezes o professor, o músico, o formado, o com 10 anos de estudo, às vezes até mais, esquece desse segundo lado aqui. E ele esquece que como comunicador, como um professor de sucesso que ele deseja ser, ele precisa estudar comunicação. Talvez precise fazer cursos, talvez precise ir atrás de informações, pode ser até através do autodidatismo, né? Ou seja, estudar por conta. Mas é muito importante ele perceber que além do conhecimento dele de música, ele precisa saber como passar isso, né? A gente encontra em muitas áreas pessoas que são assim incríveis dentro dessas áreas, mas tem muita dificuldade de transmitir conhecimento, também dito como didática, né? Mas às vezes não é só a didática. Tem muitos professores bons, olha gente, olha que coisa absurda isso. Tem muitos professores bons por aí que têm didática boa, mas não tem muitos alunos. É muito estranho isso também, porque o que acontece? Existe também uma lacuna entre esse processo do aluno se tornar de fato uma pessoa, um aluno desse profissional, e do cara que está completamente fora, né, que a gente chama de lista fria, é que a gente chama isso daqui de captação, né? E um profissional, uma pessoa que quer viver disso, como por exemplo dar aula, ele precisa investir no seu poder de comunicação na parte de captação, ou seja, ele precisa se equipar para ser um professor que consiga passar para o seu futuro aluno tudo aquilo que ele sabe e o que ele é, para que esse aluno se sinta confortável. E o que ele sabe, o que ele é, tem a ver com conhecimento musical, mas também tem a ver com a sua didática, a sua capacidade de comunicação. E às vezes existe uma fenda muito grande, uma ponte muito grande entre esse profissional e essas pessoas que buscam aula. Aí sabe o que acontece? Esse profissional, às vezes, por tentar e não conseguir, com alunos particulares, ele acaba recorrendo em escolas. Que não tem nada de errado com isso, pelo amor de Deus, né? Eu dei aula em escolas durante muitos anos, né? Foram experiências maravilhosas, mas pro profissional que quer viver, por exemplo, de dar aulas, se não for por um chamado pessoal, tipo assim, eu gosto daquela escola, eu gosto daquelas pessoas, aquele formato é uma coisa que tem a ver com a minha missão de vida, coisas assim, ou seja, eu quero só dar aula, eu quero fazer isso da melhor forma possível, eu quero viver da melhor forma possível, o caminho das escolas não é normalmente o melhor, tá? Por quê? Porque a remuneração não é a melhor e em alguns casos existe um congelamento com relação à metodologia. Ou seja, aquele profissional, ele não consegue ser o que ele seria se fosse aulas particulares. Mas a escola tem uma vantagem muito grande, ela coloca você na frente de muitos alunos. Então ela vai investir na captação, que na verdade é uma falha sua. Você não conseguiu fazer a captação dos seus alunos, mas ela vai investir na captação, ela vai colocar as pessoas na sua frente prontas para fazer aula e você só tem que dar aula. Só que em troca disso, você vai ofertar 50%, 60%, às vezes 70% do que aquela pessoa está pagando para a escola. Tudo por quê? Porque você não conseguiu ser o melhor profissional na hora de fazer a captação. Né? Na retenção você é ótimo. Você, quando o aluno está na sua frente e começa a fazer aula, ele fica com você durante anos. Mas o duro é conseguir fazer com que você tenha 40 caras na sua frente por semana. A escola consegue fazer isso. Mas, às vezes, o profissional liberal tem dificuldade. Por quê? Porque ele não entende que o problema de captação é falta de profissionalismo. Na realidade, é falta de conhecimento, falta de... às vezes, tá? Não é sempre, mas falta de interesse em assuntos que estão fora da parte da música, que estão relacionados à sua capacitação como comunicador. Isso é uma mensagem que eu passo sempre para os meus alunos que são professores de música, né? Que eu sou mentor deles, e a gente fala muito sobre o poder da comunicação.
Porque você que já é um profissional, um professor, já está a caminho, já está se tornando um profissional, ou mesmo você já está pronto, você precisa investir muito forte na sua captação para fazer com que os seus alunos venham até você, os seus futuros alunos, né, venham até você e fiquem com você. E isso tem a ver sim com o profissionalismo, né? Eu tô vendo aqui que tem um pessoal comentando aqui, boa noite, Ide, tudo bem? Tem uma pergunta aqui da Jennifer, é isso? Qual o melhor local de dar aula no ambiente do cliente ou na sua área? Excelente pergunta, hein? Vou responder. Então, essa é uma pergunta muito comum, né? E eu acho ela muito legal falar, porque na verdade você pode atuar das duas formas, né? Aquela que você se sente mais confortável, tá? Se você vai até a casa do aluno, é bem confortável para o aluno, evidentemente, porque ele vai estar recebendo você na sua casa. Só que você tem que criar uma forma que você consiga atender o maior número de pessoas e não fique transitando na maior parte do tempo. Então, se você tem um aluno que de um para outro é 1 hora de distância, aí daqui para cá tem 1 hora de distância, daqui para cá tem 1 hora de distância, você vai acabar mais tempo dentro do trânsito ou dentro de transporte do que propriamente dando aula, né? E isso pode gerar alguns problemas, que você pode perder dinheiro nesse processo. A gente vai fazer lives toda semana, viu, galera? E eu vou falar especificamente sobre como fazer essa logística se tornar interessante e inteligente para que você consiga ofertar o maior número de aulas possíveis na casa do aluno. Agora, se você tem a possibilidade de receber pessoas no seu ambiente de trabalho, que pode ser um lugar que você aluga ou pode ser a sua própria casa, como por exemplo aqui onde eu estou, né? Minha própria casa, é uma alternativa muito legal também. E eu acredito que isso acontece por 2 motivos. O primeiro relacionado ao que eu falei agora há pouco. Você não precisa se locomover para atender mais pessoas. Eu hoje ofertei 8 aulas aqui na minha casa, seguido, começando às 1h30 da tarde e seguindo até às 9 horas, né? Então, o que eu fiz? Eu não precisei sair, eu só recebi as pessoas e ofertei o meu trabalho. Isso é muito legal, né? Com certeza você consegue atingir muito mais pessoas. E acaba sendo bom para o aluno também, porque normalmente você acaba cobrando um pouco menos do que se você fosse até a casa dele, né? Natural. O profissional tem que cobrar mais para ir até a casa do seu aluno, do seu cliente. Afinal de contas, existe uma parte cômoda desse cliente em receber esse profissional, né? O aluno ele pode te receber de pijama. Então, para isso, ele precisa pagar um pouco mais mesmo, e é assim que é justo, né? Então, trabalhar das duas formas eu considero o ideal, que é assim que eu faço, tá? Atualmente, eu estou com 43 alunos por semana, e tá dividido meio que 50-50, né? Então, metade eu vou, metade eu recebo. E dessa forma tem funcionado muito bem. Eu dou aula de segunda a sábado, e a minha rotina, eu considero ela é bem cheia, né? Mas eu considero ela ótima porque eu consegui equilibrar, e eu vou explicando ao longo do tempo como fazer isso, de uma forma em que você tenha bons ganhos e também não fique muito tempo dentro do seu transporte, né? Digamos assim, né? O Rodolfo está comentando aqui, concorda que falta isso nesses profissionais, pois eles mostraram-se excelentes executores, porém falta a parte de captar o aluno. É isso aí, Rodolfo. Eu conheço o Rodolfo, meu amigo pessoal, pessoa muito querido, inclusive, e eu sei que se preocupa bastante com comunicação, né? Que trabalha liderando equipes e sabe a importância que tem a gente saber se comunicar correto com as pessoas, né? O quanto que a gente consegue ganhar as pessoas. Agora, para pensar, você que é um profissional, não só músico, mas um profissional liberal de uma forma geral. Imagina como seria legal se na hora que você se apresentasse para a pessoa que está com interesse no seu trabalho, pode ser por WhatsApp, pode ser por telefone, né, ou por áudio no WhatsApp, ou pode ser pessoalmente, e você fizesse uma apresentação tão incrível que essa pessoa não tivesse nem vontade de pesquisar outros profissionais, que ela tivesse certeza absoluta de fazer com você essa aula ou esse serviço que você está ofertando. Imagina quão incrível isso não seria. Pois é através de técnicas de comunicação que a gente pode adquirir, né, e aprender que a gente consegue fazer essa apresentação exemplar, mostrando para a pessoa que está na nossa frente as nossas capacidades, enaltecendo de uma forma modesta, logicamente, aquilo que a gente é capaz de fazer, né? E acima de tudo, mostrando para a pessoa que nós somos pessoas confiáveis, profissionais confiáveis, pessoas que atuam de forma profissional dentro da sua área, para que ela se sinta totalmente à vontade e entregar o seu tempo e o seu dinheiro para ficar ali com você durante aquele período que vocês vão escolher, né? Durante aquela hora por semana, né? Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, vocês que são da área, do poder de comunicação, como a comunicação pode de fato mudar a sua carreira, mesmo que você não está nessas áreas que a gente comentou.
como a comunicação pode mudar a sua carreira. E pensa bem se ela de fato pode mudar, se você tem estudado comunicação o suficiente para que essas mudanças de fato ocorram. Beleza, galera? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar por aqui. A gente já está encerrando aqui a live, né? Como eu disse, toda semana a gente vai falar de um tema diferente relacionado a tudo isso. Eu vou passar dicas especiais sobre comunicação, sobre captação também de alunos, ou se você trabalha com outras áreas, mas também é um servidor, também vai te ajudar, né? E eu vou falar também sobre essa questão da logística, que foi a pergunta da Jennifer, né? O que vale a pena fazer, sair daqui, não sair, coisas assim, né? Então, bom, galera, é isso aí. Desejo uma ótima noite para vocês. Muito obrigado ao pessoal que ficou e encontro vocês na nossa próxima aqui. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, mandem perguntas depois que a gente vai respondendo aos pouquinhos. Ou na próxima, ok? Valeu, galera. É isso aí. Até mais.